Querido irmão, querida irmã, compartilhe nesse sábado, 2 de maio, o último trecho do Evangelho que estamos acompanhando nesses dias, do capítulo 6 de São João. E olha o belíssimo salmo responsorial do dia de hoje. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é João, capítulo 6, do versículo 63 a 68. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem haveria de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós acompanhamos o último capítulo de nossa minissérie da Eucaristia. Normalmente as novelas, os filmes, as minisséries, terminam com um final feliz. Mas, surpreendentemente, com Jesus, o final do seu ensinamento resultou numa crise da comunidade. Crise na comunidade dos discípulos de Jesus. O texto que nós ouvimos hoje é o último trecho do capítulo. Ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, ela descreve o protesto de grande parte do grupo que escutava o ensinamento de Jesus sobre a Eucaristia, quando Jesus apresenta suas exigências: comer sua carne, beber o seu sangue, ou seja, ter comunhão plena com Jesus e aceitar sua doutrina, sua vida e seu exemplo. E termina com o afastamento definitivo de muitos. Que palavras do texto revelam o afastamento? Primeiro questionamento: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Depois as reações. Murmuraram contra Jesus. E o texto registra: e a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com Jesus. Essas palavras e atitudes revelam posições de muitos discípulos em todos os tempos. Questionar, murmurar e abandonar Jesus e sua igreja. Já fui tentado a fazer isso?
Esses discípulos eram os mesmos que no início do capítulo 6 queriam fazer de Jesus o seu rei. Que triste mudança de postura! Ser discípulo significa renunciar a toda ambição. E qual foi a reação de Jesus nessa primeira parte? Jesus percebe tudo isso e enfrenta a situação sem amenizar suas palavras. Temos então a segunda parte do Evangelho, a adesão dos 12. Diante da desistência de grande parte do grupo dos discípulos, Jesus exige uma escolha por parte dos 12, com uma pergunta: e vocês não querem também ir embora? Jesus exige adesão, sem falsas promessas. Pelo tom da pergunta, Jesus prefere ficar sem discípulo em vez de amenizar sua doutrina, seu ensinamento. Para Jesus, não há salvação fora daquilo que ele apresentou sobre o pão da vida. E temos a belíssima resposta do apóstolo Pedro em nome dos 12. Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Os 12 respondem através de Pedro que fora de Jesus não existe esperança, vida, salvação. E fazem a grande proclamação de fé. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Cremos firmemente e sabemos. Aqui temos um reconhecimento de fé e uma adesão incondicional. Por que Pedro respondeu com tanta convicção? Pedro sente que as palavras de Jesus não são vazias nem enganosas. Junto com Jesus descobriu um novo sentido para a vida. E suas palavras, por isso, são espírito e vida. São palavras duras, firmes, mas transmitem a vida. Jesus não perde a paz. O fracasso não lhe inquieta. Por isso, faz essa pergunta decisiva: vós também não quereis ir embora? Jesus não quer retê-los à força. Dá-lhes a liberdade de decidir. Seus discípulos não devem ser servos, mas amigos. Se quiserem, podem voltar para suas casas. E concluindo este capítulo, eu pensei na nossa situação nesse contexto de pandemia. Depois de nosso longo confinamento em casa, Jesus fará pergunta semelhante a nós. Vocês querem ficar em casa ou preferem voltar à comunidade? Talvez muitos sintam-se tentados a abandonar Jesus na comunidade para viver sua fé em casa, comodamente. Mas se assim for, não seremos discípulos de Jesus. Na crise, revela-se quem são verdadeiros seguidores de Jesus. A opção decisiva sempre é essa: quem recusa e quem permanece com Ele. Mesmo que o grupo diminua, Jesus não se irrita, não julga ninguém, apenas pede
um posicionamento. Quereis também continuar em casa? Os que ficarem conosco deverão dizer o mesmo que Pedro: Senhor, onde iremos? Só tu tens palavras e nós cremos. A resposta de Pedro é exemplar. Sincera, humilde, simples, sensata. Própria de um discípulo que conhece Jesus o suficiente para não abandoná-lo. Que nós também jamais abandonemos Jesus. E com isso, com essas palavras, meu irmão, minha irmã, fecho com vocês a nossa última parte, último capítulo de nossa minissérie da Eucaristia, inspirado em João, capítulo 6. Que o Senhor nos abençoe, que valorizemos sempre mais, aprofundemos sempre mais neste grande mistério da presença de Jesus no sacramento da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E neste sábado dedicado a Nossa Senhora, convido você a concluir comigo rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Agostinho e Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja iluminado por esta palavra e que a nossa oração do dia possa ser a mesma de Pedro. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Um abraço a todos. Amém.